No primeiro campo, em 2007, os sepultamentos apareceram logo nas sondagens iniciais. Através desse método de decapagem ampla, nós estamos descendo relativamente lento. Nós já recuperamos 3 sepultamentos infantis em relativamente bom estado, o que não é frequente, né? No estudo sambaquis. E estamos descendo e encontrando cada vez mais sepultamentos, né? Acho que a nossa contagem já está em 11 sepultamentos, mais ou menos correspondendo a 13 indivíduos. Eles estão todos nesta posição fletida, variando se estão em decúbito direito ou esquerdo. A maior parte deles estão voltados, com as cabeças voltadas para o lado de lá, para o rio, para a Bahia, com 2 exceções. Foram algumas amostras já para datação na França, 6 amostras pelo menos, dos próprios ossos. Então vamos ter aí uma idade para esses enterros, que vai dar uma referência para saber até onde já conseguimos ir em termos cronológicos. E a ideia agora é expandir e tratar de ampliar essa série. Quer dizer, nós estamos com um conjunto pequeno inicial, mas o trabalho daqui para frente também é um trabalho muito mais fácil, porque nós já estamos exatamente dentro do que nós precisávamos para uma primeira abordagem demográfica. Os sepultamentos infantis surpreenderam pela riqueza de adornos. Sem dúvida, esse daqui é o campeão em termos de... Foram os sepultamentos mais decorados que eu já vi na minha vida. Uma decoração muito rica, principalmente considerando que era um bebê, então uma criança pequena, praticamente com uma cova atulhada de oferendas funerárias. Ou era uma criança muito popular, o pai era uma pessoa muito importante, várias coisas que podem ser consideradas. A gente não vai saber, na verdade. A gente só sabe que o status da criança era elevado dentro do grupo, por alguma razão. As crianças, elas chamam a atenção assim, tanto pela recorrência de posição, que é a mesma dos adultos, né, sempre muito fletidas na altura do rosto, quanto pelo acompanhamento funerário, que em muitos casos é diferenciado. Elas têm uma quantidade muito maior de corante colocado junto na sepultura. Frequentemente elas têm as conchas de um gastrópode terrestre, que chama megalobulinos, colocadas juntos. Algumas têm grandes ostras. O mais frequente mesmo são as conchas de olivela, que é um tipo de caramujinho marinho. Ano passado teve discos feitos de concha perfurados também, que foi uma novidade. E, sem dúvida, os grandes pendentes feitos de osso de baleia, né, circulares, semicirculares, que foram encontrados em 2 dos sepultamentos infantis, que também são bastante peculiares, assim. Faz parte do que a gente vê na região, né, mas para nós é muito curioso que estejam sempre associados só com crianças muito pequenas, os bebês mesmo. E todo o acompanhamento funerário feito de material permanente foi encontrado até agora com as crianças e com as crianças muito pequenas. Então, assim, pode ser que aqueles adultos que estão ali tivessem cobertos de pena, cobertos de artefatos e de adornos trançados, de material que era perecível e se perdeu. Agora, com as crianças, não. As coisas que foram colocadas com elas são contas feitas em concha, pingentes feitos em osso, em bula timpânica de baleia. Então, são adornos em material permanente que, em alguns casos, são colocados em profusão. A gente tem colares que a gente assume que foram colares, né? São pequenas conchinhas, que chamam livela, que tem a ponta cortada, quebrada, para se passar um fio, muito provavelmente, que aparecem, tem uma criança que tem 900, mais de 900 dessas pontas, estavam embaixo dela, como se um colar tivesse sido colocado no fundo da sepultura e a criança deitada em cima. Tem uma outra em que elas estão colocadas em volta, como se tivesse um fio de contas envolvendo, então, essa criança. E os pingentes também. Nós tiramos 2 pequenos, um adolescente, né?
E esse ano tem mais 3, 4 crianças. Crianças mesmo abaixo de 7, 8 anos. É comum bebês assim, né? Não é comum achar, porque geralmente, como eles são muito pequenos, se a escavação não for muito cuidadosa, pode perder, né? É comum, sim, é esperado. Se todo mundo que morre foi enterrado, a mortalidade sempre é mais alta entre crianças, qualquer grupo. Essa é justamente uma das questões desse projeto, é tentar recuperar mais informação sobre as crianças, porque só os sítios que são escavados com muito cuidado é que se consegue achar as crianças de todas as idades, inclusive recém-nascidos, para poder fazer a estatística mesmo de morte mais apurada. Talvez seja esse o motivo que hoje a gente veja tanto no Cubatão, porque ele é um sítio que teve essa preocupação desde o início, né? Então, ali presente, pessoas que estavam atentas, a escavação foi lenta, né? Decapagem, com cuidado, e aí apareceram bastante crianças. A última escavação ocorreu em 2009. Durante os 3 anos de pesquisa, diversas sondagens e datações foram realizadas. Do ponto de vista das datações, como eu falei, ele está dentro do que seria a faixa mais desejável para a gente, né? Não traz nenhuma informação adicional, a gente tem que entender melhor, porque como nós estamos datando os esqueletos, há esqueletos que correspondem a períodos diferentes de ocupação, eles não estão tão próximos quanto nós imaginávamos, a gente tem que entender melhor naquela área de enterramentos, como é que aquele uso daquela área se deu. Na base, de modo geral, agora nós temos datações todas girando em torno, a mais antiga de 3100 e outra de 2800, isso quer dizer que toda a base do sítio, a base estendida do sítio tem cerca de 3.000 anos, por aí. Aqui em cima nós tivemos algumas datações dos sepultamentos mais profundos, que estão dando em torno de 10.600 anos, que são compatíveis com outras datações que a gente teve do sítio, dessa parte aqui dos sepultamentos, e uma datação de 2.500 anos também. Em relação às idades, o que a gente percebe é que, como a gente está aplicando um método novo, né, que é esse da idade através do crescimento do cimento, das anulações de cimento dentário, a precisão nas idades é maior. Então, a primeira impressão, com os dados que a gente recebeu, em que as idades estão oscilando entre 78 anos dos adultos, o mais jovem tem 22 anos, mas na verdade tem um indivíduo de 22, tem um indivíduo de 38 e os outros estão acima de 40, entre 40 e poucos e 70 e poucos, o que é uma faixa mais que as pessoas às vezes se surpreendem. Poxa, mas tem gente tão velha, né? Porque como os nossos métodos não eram muito precisos para determinar a idade de adulto até agora, a impressão sempre foi de que os indivíduos nessas populações morreriam muito jovens. A gente está com 20 sepultamentos, 24 indivíduos, né? Porque 2 desses sepultamentos são múltiplos. O que a gente já repara no Cubatão é que ele é extremamente homogêneo do ponto de vista da disposição, né, dos corpos. Então, todos os sepultamentos, até o das criancinhas muito pequenas, eles repetem uma mesma posição, que é uma posição muito fletida, com mãos na altura do rosto. Os pés às vezes fazem uma hiperextensão, assim como uma bailarina em ponta, né, para trás, possivelmente amarrados para manutenção dessa posição. Aqui tem uma coisa interessante, porque todos os corpos estão exatamente na mesma posição. Até as crianças, principalmente as crianças maiores, são postas exatamente na mesma posição. Né? Deitado de lado, seja para a direita, seja para a esquerda, com os braços, as pernas, os cotovelos encostando nos joelhos, as mãos perto da face. Então, isso é uma característica bem clara. O padrão funerário, o conceito deles de preparar uma pessoa para a morte, era bem claro. Não há nenhum indício de que eles tenham sido ou previamente descarnados, ou que tenham tido tendões cortados, ou que tenham sofrido algum processo de apodrecimento prévio à colocação ali, não.
todas as indicações da evolução, né, do processo tafonômico dentro das sepulturas, incluindo aí o processo que a gente chama de esqueletonização, né, de destruição, destrutivo pelo qual passa o corpo até ele se transformar no esqueleto, eles indicam que o corpo foi colocado ali íntegro, inteiro. E esse corpo certamente amarrado, envolvido em alguma coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir o que é, mas que eventualmente esses estudos de sedimento que estão sendo tirados, tudo em algum momento podem esclarecer. Era uma cesta, eram cordões, coisas trançadas como aqueles que estão lá embaixo, é possível, né? De maneira que esse corpo ficava amarrado. Cada vez que a gente trabalha vai ficando mais claro que se eram colocados em uma depressão, a depressão era uma depressão rasa. Como você andando aqui, você tem ressalvas. Então isso aqui, pelo menos uma parte dessa área devia estar exposta. Isso era uma plataforma que não era um piso liso como o da cozinha, porque a própria estrutura construtiva ela faz afundar em alguns pontos ou intencionalmente poderiam preparar essa área um pouco mais, né, como se fosse uma concha mais rasa, e ali era colocado esse corpo. E era colocado o corpo e cinzas e carvão e conchas, enfim, tem todo um conjunto de coisas que era colocado, não é só o corpo. A gente tem feito algumas coletas sistemáticas de um fragmento de costela para análise de DNA humano e coletas de sedimento para vários tipos de análise diferentes. São basicamente análise de microvestígios, fitólitos, amidos e grãos de pólen, e análise de pesquisa de parasitológica, então a procura principalmente de ovos, né, de parasitos antigos. Começamos a investir nessas análises. Os primeiros resultados de DNA estão começando a sair, os primeiros resultados de outras análises mais especializadas estão começando a ser feitos. Só o fato de ter conseguido recuperar DNA humano antigo nesses ossos já é um passo, assim, já é um avanço. Por exemplo, em termos de doenças infecciosas, nada que chame atenção. Em termos mesmo do que é frequentemente observado em Sambaqui, que são as anemias, também não aparece aqui nada muito grande.